Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar sobre a síndrome de Williams. A síndrome de Williams, ela é uma síndrome que tem um diagnóstico um pouquinho raro, não é frequente que as pessoas são diagnosticadas com esse diagnóstico, e pode ser que a gente tenha algumas crianças aí no nosso meio escolar que se enquadrem nessa síndrome. Então, o que eu achei importante, né, o ano passado na turma foi falado, né, na turma avançada nós conversamos sobre a síndrome de Williams, para que as pessoas abrissem mais o seu olhar investigativo, vocês que estão nas escolas, vocês que estão com as crianças no dia a dia, para que essas crianças recebam esse olhar mais cuidadoso, mais apurado, e se necessário, né, a gente possa orientar os pais para uma investigação mais detalhada. O que vai resolver isso, professora? Uma investigação mais detalhada? Vai mudar alguma coisa na vida da criança? Sim, nós vamos poder oferecer mais condições de aprendizagem para essa criança, mais recursos se a gente sabe a origem, né? Ou digamos, a gente sabe o que é que aquela criança tem. Não, ela tem uma dificuldade, mas essa dificuldade tem origem em quê? Se a gente sabe se é de uma síndrome, se é de um transtorno, a gente consegue elaborar melhor os nossos procedimentos, as nossas estratégias enquanto educadores inclusivos, tá bom? Então, a síndrome de Williams é uma rara desordem genética, sua transmissão não é genética e também não tem causas ambientais, médicas ou influência de fatores psicossociais. Atinge várias áreas do desenvolvimento, incluindo a cognitiva, comportamental e motora. As estatísticas da síndrome de Williams notam que aproximadamente 10 mil crianças nascem. Quando nascem 10 mil crianças, 5 têm a síndrome de Williams. Ela leva esse nome William, né? Lógico, quase todas as síndromes levam o nome de algum médico que foi o que estudou, né? No caso, foi o John William, ele era neerlandês, e ele que fez essa investigação, né? Então, o que ele fez? Eu vou ler para vocês aqui o que ele fez. Ele verificou um grupo de pacientes pediátricos, né? Quer dizer, crianças, que eles tinham sintomas parecidos, semelhantes, atraso mental, dificuldades para ler, dificuldades para escrever, dificuldade para efetuar continhas, operações matemáticas, né? E junto com essas dificuldades, eles tinham um grande talento para música com alta noção de ritmo. E aí ele começou a estudar a partir daí. Ele começou a estudar e perceber que essas crianças, né, esse grupo de crianças, tinha alguma coisa que poderia caracterizar uma síndrome. Eles tinham todo esse atraso cognitivo, intelectual, mas eles tinham um alto nível musical, digamos assim, que é uma das características primordiais. Então, é aquele menino que toca muito bem, canta muito bem, tem toda a habilidade para bateria, para violão, para vários tipos de instrumentos musicais, mas não consegue ler e escrever, não consegue aprender uma música. E ainda tem as características faciais que são muito importantes a gente observar também, tá? Então, ele afeta tanto homens quanto mulheres, e a maioria dessas crianças, quando nascem, elas têm uma grande dificuldade para se alimentar, né? Então, eles têm dificuldade, eles vomitam muito, né? A dieta é muito difícil nesses primeiros momentos de vida de uma criança com síndrome de Williams. São pequenas coisas que o John Williams observou e colocou como critérios investigativos para a síndrome, né? Aí, na questão do rostinho, né, eles têm um aumento, assim, na partezinha das pálpebras, o nariz com a pontinha mais arrebitadas e os lábiozinhos mais grossos. O John, ele coloca assim, que é como se fosse o rostinho de duendes, né, só pra gente caracterizar, uma coisinha mais assim, lábiozinho mais grossinho, as pálpebrazinhas mais grossinhas, e isso caracteriza a parte física, tá?
Eles também têm muitas dificuldades com problemas cardíacos, né? Vários aí que fazem esse processo, que é tudo característica da síndrome. Quando ele começou esse estudo, ele pegou esse grupo de crianças, né? E foi vendo que todas essas crianças tinham essas características, né? Em mais ou menos proporção, mas tinham. E aí ele chegou à conclusão, então, que era uma síndrome, né? E eles chamam de síndrome do amor, né? Da simpatia. Porque todas as pessoas que têm síndrome de Williams são muito carismáticas, são muito afetuosas, são muito amorosas, gostam de estar conversando e fazendo amizade o tempo inteiro. Aí tem outras alterações nos rins, nas bexigas, na bexiga, no intestino e várias outras, mas que a nós não compete, né, a gente estudar. Mas isso numa investigação médica, o médico, com certeza, ele ajuda muito na investigação, né? Eles têm uma estatura mais baixa, de acordo com a idade, né? Então, uma criança de 20 anos aí pode ter uma estatura de um menino de 12, mas que é, né, perfeitamente admissível por conta da síndrome, né? Então, esses tipos de observações precisam ser feitas não tanto a nível educacional, mas sim a nível médico, etc. Eu tô colocando aqui só para vocês tentarem ver se vocês conseguem perceber alguma criança aí no meio de vocês que se enquadra na síndrome, né? E eles têm um pouquinho, a voz bastante rouca, né? A vozinha deles é rouca, então pensa, uma baixa estatura, o rostinho com as características que a gente falou, rouca, gosta muito de música, não aprende português, não aprende matemática, não aprende a ler, não aprende a escrever, são características que a gente pode pensar que estão, então, na síndrome de Williams, porque tem muitas crianças, principalmente aí no nosso meio, no dia a dia, que os pais não levam e não têm condições de levar para investigações mais profundas. Só que essas crianças, elas vão chegar na escola pra gente. E quando essa criança chega, a gente não tem noção de como vai trabalhar com ela. A gente só sabe que ela não consegue ler e escrever, ela não consegue contar, ela não consegue fazer as atividades do dia a dia da escola. Mas a gente precisa ensinar essas crianças porque elas estão dentro da sala de aula. E o que a gente vai fazer? Se a gente conhece a síndrome, várias síndromes, e consegue, né, de alguma forma... lógico, gente, que eu tô falando que nós não somos médicos para detectar síndrome em ninguém, né? Se a criança vier com laudo, melhor para nós. Mas quando é uma criança que a gente sabe que os pais nunca vão levar para uma investigação, não tem condições de levar, nós vamos continuar a deixar essa criança rolando ano a ano, sem aprender, sem fazer nada proveitoso, sem fazer nada que demonstre que ela tá tendo uma evolução em qualquer área. Então, a gente, entendendo de várias síndromes, como a síndrome de Williams, a gente pode perceber que podem existir algumas crianças aí no nosso meio que têm essas características e que a gente percebe que tem um dom acentuado para música, para essas questões musicais. Então, nós já podemos começar a trabalhar com essas crianças de uma forma diferenciada, certo? Como eu estava falando da voz rouca, e eles falam que é uma personalidade amigável. Então, o que é essa personalidade amigável? Quer dizer que é aquela criança que está sempre de bem com todo mundo, sempre vai querer bater um papo, sempre vai estar querendo interagir, conversar com os colegas, né? Estar sempre em contato. E a música, né, pode ajudar bastante essa interação, esse entrosamento das crianças. Então, a causa, né, da síndrome de Williams, indo assim para um campo que não é muito nosso, mas só para vocês entenderem um pouquinho mais, ela é causada pela perda de um ou mais genes do braço longo do cromossomo 7, chamado de síndrome de genes contíguos. E que vocês podem ler mais sobre isso depois. Essa aula eu vou mandar para vocês, né, o slide, para vocês terem um pouquinho mais de recursos para vocês estudarem. E, né, existe toda, então, essa alteração desse braço, desse gene
né? Então, existe toda essa parte aí de alteração e que vai atingir, por exemplo, o que é importante para nós, que somos educadores inclusivos e vamos receber essas crianças lá, é que eles vão vir com uma deficiência cognitiva, né? Então, essa cognição, ela, como a gente já falou várias vezes, ela é importante para quê? Para que a criança possa ter um raciocínio lógico, para que a criança possa perceber todas as outras, executar todas as outras funções do seu cérebro de uma forma aceitável para os padrões de aprendizagem, né, que estão aí. No caso, se a criança vem com essa cognição prejudicada, ela não vai executar tão bem essas funções, né, tanto executivas quanto cognitivas, de acordo para que aconteça uma aprendizagem, como, por exemplo, a leitura, a escrita, a matemática, que é o que no dia a dia, na sala de aula, vocês primam por ensinar, né? Aí, se a gente entende que essa criança possa ter alguma dessas características sindrômicas que fazem parte, então, da síndrome de Wheeler, o que a gente faz? A gente começa a ensinar a partir de outras coisas que eles gostam, né? Então, se ele tem facilidade com a música, posso ensinar a matemática através de música, né? Posso ensinar a alfabetização através de música. Não quer dizer que eles não vão aprender, tá, gente? Que fique bem claro isso para vocês. Eu já falei para vocês aqui que nós temos dentro das dificuldades cognitivas, nós temos o nível leve, moderado, severo e profundo. Dentre esses 4 níveis, né, a síndrome de Wheeler também, as crianças que têm síndrome de Wheeler podem ter um desses 4 níveis aqui de deficiência intelectual, né? Então, às vezes pode ser a criança ter uma deficiência intelectual mínima, né? Então, a gente tem como aprofundar algumas coisas a mais. Se ele tem mais severo, eu vou aprofundar menos, mas eu posso sair da zona de conforto e dar alguma coisa a mais para essas crianças fazer, tá? Então, assim, diante das dificuldades que elas apresentam, eu sempre falo assim, a gente sabe o que eles não conseguem, né? Então, o que eles não conseguem, a gente tem que entender, a gente tem que respeitar, a gente tem que organizar, mas eu preciso muito mais saber o que eu consigo, o que eu posso conseguir. Então, se eu já sei o que eles não conseguem, eu vou agora traçar uma lista do que eles podem conseguir, né? Então, se eu sei que é através da música que eles podem conseguir algumas coisas e da grande sociabilidade que eles têm, né? Esse entusiasmo exuberante, grande sensibilidade com as emoções alheias, né? Sentem-se excessivamente à vontade com os estranhos. Eu vou usar isso para chamar a atenção da criança para a aprendizagem que eu quero naquele momento. Que seja de números, que seja de letras, que seja de questões sociais, que seja de questões ambientais, né, que seja questões de vida prática. Eu vou usar de toda essa parte que eles têm de sensibilidade com as emoções alheias, dessa sociabilidade, e fazer esse tipo de atividade utilizando esse caminho que eu tenho, tá? Uma coisa que eles têm muito forte é que eles têm uma memória, né? Assim, mas uma memória seletiva, digamos assim. Uma memória muito boa, mas é uma memória muito boa seletiva. Então, para nome de pessoas, nomes de locais, né? Essas coisas eles têm bastante colocados na mentezinha deles. Mas, em contrapartida, eles têm uma ansiedade muito grande também. Então, essa ansiedade, ela pode atrapalhar até na organização dessa memória que eles têm. Então, né, alguma coisa mais ali desequilibrada acontece, né? Agora, eles têm bastante medos, é importante a gente saber, medo de altura, de escadas, de superfícies irregulares, como areia, tapetes, grama. Então, se eles têm esse tipo de sensibilidade, é importante a gente saber, porque, por exemplo, os exercícios de psicomotricidade, eu preciso realizar
né, nesses tipos de ambientes que eu falei. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de entender que se alguma coisa não funciona e eles não conseguem fazer, se irritam, não querem fazer, é por conta da síndrome e eles têm essa resistência, né? Em contrapartida disso daí, eles também eles têm um apego muito grande, por exemplo, a determinados assuntos, a determinados objetos. Ele vai voltar 5, 10, 15 vezes naquele assunto com você, vai ser repetitivo, vai gostar de estar sempre conversando aquele mesmo assunto com você, né? Ou de um objeto que ele gosta muito, ele vai gostar de estar sempre ali conversando. Então são coisas que vocês precisam perceber para ver se tem alguém aí no meio de vocês que se enquadra e que vocês possam, se por acaso aparecer, saber ajudar a escola, saber ajudar a família a entender melhor essa criança, porque muitas vezes vocês mais que ninguém sabem disso e sentem isso no coração, que somos nós, lá na sala de aula, são vocês que estão ali no dia a dia com a criança, que percebem que eles têm alguma alteração, porque os pais vão levando aquilo como uma coisa corriqueira, um jeito só da criança ser, e vão levando, e no dia a dia, na correria do dia a dia, não percebem que essa criança tem alguma necessidade diferente e uma forma diferente de aprender e de guardar essas aprendizagens, tá? A síndrome de Williams, ela seria mais ou menos isso, né? Eu tenho um livro que eu vou passar para vocês, que vai ser a leitura obrigatória do módulo, vai ser a atividade, que vai ser a leitura desse livro, que tá aí na tela para vocês verem, chama Manejo Comportamental de Crianças com Síndrome de Williams. Vocês vão ler sobre esse todo que a gente falou aqui, de forma resumida. Vocês vão ler mais sobre o assunto e guardar esse material se por acaso vocês tiverem alguém com síndrome de Williams. E na sala de aula, professora, como é que nós vamos lidar com essa criança, né? Deixa eu beber minha aguinha aqui. Como eu falo desde o começo, para lidar com uma criança com qualquer tipo de dificuldade, vocês precisam primeiro entender o que é essa síndrome, ou qualquer outra síndrome, ou qualquer outra dificuldade. Enquanto você continua bloqueado em não entender o diferente, o novo, você não vai conseguir agir com essa criança em sala de aula, né? Sair dos padrões, sair da caixinha. Muitos professores são ótimos professores, mas são ótimos professores de crianças típicas. Aí, quando eles têm uma criança atípica em sala de aula, eles não conseguem ser ótimos professores. Então, eu não considero isso ser ótimo professor. Um ótimo professor é aquele que sai da caixinha, da sua zona de conforto, que entende as crianças típicas, mas que se esforça ao extremo para entender as atípicas e fazer atividade para as atípicas também, tá? Então, assim, ser bom professor hoje não é ser professor bom só de crianças que não dão problema, que aprendem, que são autodidatas. Aí é fácil ser professor, né? Exercer a profissão assim é muito bom. Todo mundo gostaria de ter uma sala onde só tivessem crianças típicas, mas a nossa realidade não é essa. Nossa realidade é de um mundo diverso, de uma cultura diversa, de pessoas diversas, a começar de nós mesmos, né? Que nós somos seres diversos. Então, na sala de aula, a primeira coisa, gente, que vocês vão ter que fazer para entender tanto a criança com síndrome de Williams, que é o nosso foco de hoje, como qualquer outra criança com outra síndrome, é primeira coisa ler, entender, prestar atenção numa aula dessas que a professora está falando, em algumas coisas técnicas, em outras coisas que requerem bom senso, mas entender. Então, uma coisa que eu acho que seria importante em sala de aula, depois do entender, é sempre colocar essa criança perto de você, colocar ela para trabalhar em duplas com alguma criança que ela goste, que essa afetividade, né? Na verdade, para eles gostam de todo mundo, eles não se sentem excluídos, né? Graças a Deus, mas colocar eles pertinhos,
de uma coleguinha que tem mais agilidade, que vai ajudar nesse dia a dia da aprendizagem, né? Atividades, estruturar atividades diante da aprendizagem e daquilo que a criança consegue fazer, respeitando o nível de cognição que ela apresenta naquele momento. Para isso, a gente vai fazer toda uma avaliação junto com o professor da sala de recursos, junto com a coordenadora, fazer essa avaliação, né? O professor da sala de recursos, ele vai nos ajudar muito, né? Porque eles têm vários instrumentos que eu já ensinei, que já foram passados para eles em outros cursos, sobre como avaliar essas crianças e poder ajudar, né? A questão do nível cognitivo, né? E procurar entender que a música, né, é aliada. Se a música é aliada, então por que nós não vamos usar vídeos musicados que tenham a parte visual e a parte musical, para aquilo ali fazer um comparativo? Então, se eu vou explicar, sei lá, vamos ver uma coisa, e se eu for explicar algo de geografia, eu vou associar aquela aprendizagem com uma música. No meio daquela aprendizagem eu jogo uma música, passo um vídeo que tenham músicas, figuras alegres, para que ele faça essas relações. E eu vou passar para vocês um videozinho bem legal também, que vai estar junto nos materiais que vão aí para vocês de estudo, que é para vocês entenderem e conhecerem um pouquinho melhor crianças que tenham síndrome de Williams. E no mais, gente, é uma síndrome pouco conhecida, é uma síndrome pouco falada, mas é uma síndrome que existe, né? Aqui, por exemplo, em Barra do Garças, eu atendo 2 crianças que têm síndrome de Williams e, né, a gente tem, assim, uma felicidade muito grande em atendê-las, porque sempre são pessoas alegres, só que tem as dificuldades, né? Tem as dificuldades de fazer as atividades, né? Em 2018, se eu não me engano, eu orientei, não, como é que fala? Eu acompanhei um menino com síndrome de Williams no exame de seleção para entrar no IFMT, aqui de Barra do Garças, né? Então, até eles passam, né? As pessoas que têm dificuldades ou de aprendizagem ou transtornos passam por essa seleção. Só que como eu tenho toda a habilidade para cuidar e tratar deles, eu fui chamada para acompanhar esse menino na execução da prova dele, para ele entrar no ensino médio, né? Foi uma experiência muito boa, porque ele, né, ele já deve estar com 19 anos, isso já tem 2 anos, e não, na época ele estava com 15, ele deve estar com 17 anos agora, e ele já tá, esse ano ele termina, era para ele terminar o ensino médio, né? Então ele teve todo um suporte do IFMT, porque junto com a mãe e comigo, nós demos todo o suporte para o IF fazer as adequações e organizações do currículo dele, para que ele tivesse essa aprendizagem, utilizando o quê? A música, que é super importante para o dia a dia, para a aprendizagem dele, para deixar eles felizes. Então ele toca uma bateria que vocês não têm noção como ele é ritmado, e outras coisas ele toca, mas o que ele mais ama é a bateria, tá? Então tá aí a nossa aula de hoje. Eu vou deixar lá para vocês a atividade. Então vai um PDF de um livro que eu quero que vocês leiam, né? Vão algumas atividades para vocês responderem e os videozinhos para vocês assistirem, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima aula.